told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Gente, como eu havia falado sexta-feira para vocês, hoje vai ao ar um pouquinho da palestra, né? Que a gente teve aí, o seminário sobre autismo. Vou fazer alguns picados e tal, porque eu não consegui também, eu quis ficar tão focada lá, não consegui gravar tudo, mas tem trechos, tá? A doutora Tracy, aqui de Caratinga, psicóloga, ela fez um resumo em uma música que foi até tema da época da formatura dela. Ela gosta muito dessa música, então ela bolou ali uma palestra maravilhosa. Então, a música chama Milagres Acontecem Quando a Gente Vai à Luta. E realmente, se a gente à luta aí, né, milagres acontecem. Então, assim, lindo, lindo. A gente percebe muitas vezes isso que foi dito aqui pelas mães, que narraram, né? É uma culpa, porque só pode ter sido eu que fiz alguma coisa. Só pode ter sido eu que, acho que foi a minha genética. É porque tem uns casos lá na minha família. Porque... E aí, o que isso faz com essa mãe, com esse pai, com esse familiar? Que a culpa pesa. E quando eu estou aqui, eu não consigo ver muito bem, não. Não dá para ver. Se eu estiver aqui, eu consigo ver de uma maneira mais ampla. Então, esse peso, eu queria muito que vocês soubessem que ele não pode ficar sobre as nossas costas. Por quê? Eu não tenho controle sobre essa genética mais ambiente ali. Né? Não é porque meu pai, então eu. A gente não fala de... A maioria dos nossos diagnósticos que a gente vai dizer aqui não é hereditário, é genético. Então a gente está falando de uma influência, de um pode ser, a depender dessa combinação. E lembrando que, eu sempre falo com as mães e com os pais, né? É 50-50. Tem pai, tem da mãe, né? Se fosse talvez com outro pai, mesmo você tendo toda a sua genética, talvez não seria este filho. Mas você queria outro filho? Queria? Acho que não. Acho que não. Tá? Então, por favor, não estou dizendo não sintam, até porque eu sou psicóloga e sei que a gente não controla o que a gente sente, tá? Mas sempre que sentirem, pensem de outro ângulo. E se eu olhar para essa culpa de outro jeito, tá? Porque a culpa, ela não me ajuda a ver, ela não me ajuda a decidir, ela não me ajuda a pensar. Guardem isso. E aí, vem mais uma parte da música. E preservar coragem em transição. Eu marquei a palavra coragem, não sei se vocês sabem, mas a palavra coragem, ela quer dizer cor de coração, e agem vem de ação, de movimento, de força. Então é a força que vem do coração. E é uma das coisas que vocês mais precisam fazer, preservar essa coragem no caminho, na transição, para que essa culpa não fique tomando conta e para que eu consiga realmente caminhar. E para que eu consiga colocar ali os lugarzinhos para a minha criança pisar, para a minha família pisar firme, porque essa pesquisa que a Viviane citou aqui no começo, ela é real. Né? Pais e mães, né, de crianças com transtornos de desenvolvimento, elas têm um estresse tão alto que é comparável a um soldado em guerra. Não é um soldado, é um soldado em guerra. Pensa, como seria nesse momento estar sendo bombardeado? Estar tendo que se esconder, estar tendo que pensar a cada movimento, não poder nem pensar em sair, em ter liberdade. É isso. Muito estresse, né? Muitas questões. Então, é hora de preservar a coragem. É essa força que vem de dentro. E que só vem de dentro porque a gente vai nutrindo o que está dentro. E como que a gente nutre, né? Eu penso, e aí é uma questão pessoal nesse momento, com fé para mim e com
conhecimento. É o que a gente tem para fazer. Sim, mas ficar no medo, né, pode não ser um lugar tão legal. O diagnóstico ele não deve ser uma sentença. E para que isso aconteça, a gente precisa pensar um pouco mais, e aí eu usei uma palavra bem da psicologia, que é a dessensibilização. Quando a gente tem muita dificuldade com alguma coisa, medo de alguma coisa, geralmente essa é uma técnica que a gente trabalha. Não é não sentir, é sentir e ir aos pouquinhos, vendo aquele impacto ir diminuindo. É quando eu sinto um medo nível 10 e de repente esse medo, de repente não, com trabalho, com exposição, com técnica, enfim, tá? Isso vai chegando num nível que às vezes vai virar um medo 7, 6, ainda é um medo. Tem alguém aqui hoje, mãe e pai, que não sente medo? E aí eu não estou falando só para as típicas, para as mães atípicas, não. Tem alguém que não sente medo? Não? De nada? Então, a ideia não é não sentir, até porque o medo ele é preservador, né? Ele é uma emoção muito importante para nós. Mas a ideia é que esse medo não me amarre, que ele não me impeça de caminhar. Porque quando eu começo a caminhar, né, eu preciso estar um pouco mais livre. Então eu preciso ir perdendo aos poucos o medo, não jogar ele fora, porque muitas vezes ele vai ser importante para você, para te guardar, mas ele não pode te impedir de caminhar. E o entender, coloquei esse desenho feio aqui, porque isso aqui é a ideia de representar uma tenda. E por isso que eu achei tão legal o evento de hoje, porque o nome é compreender. Primeira palavra, eu adoro palavras, gente. Adoro. Compreender é a primeira palavra. E quando a gente fala de compreender, é uma palavra muito semelhante, sinônimo ali a entender. E quando a gente fala de entender, a gente está falando de se colocar no lugar, de entrar na tenda. É a ideia de vivenciar e de ser empático, como as mães colocaram mais cedo, um pouco do que o outro está passando. Então, para eu fazer esse caminho, para eu perder o medo, eu preciso passar por esse processo. A gente tentar entender pelo menos um pouco de que lugar é esse. Porque eu não posso dizer deste lugar se eu estou olhando de outro lugar. Não dá. Né? Porque às vezes aqui, quando eu chegar um pouco mais perto, eu não vou sentir. E quem sente é só aquela pessoa. Cada um sente a sua maneira. Mas eu vou entender um pouco mais, porque eu vou estar perto. Eu vou estar na mesma tenda. Tá? Então essa é a ideia. Porque quando a gente começa a fazer esse caminho de perder o medo, a gente aflora. Se aflora, e aí 3 pontos, bela. De repente, a gente sai de um lugar onde às vezes eu não conseguia ver nada, para ver coisas belas. E quando eu falo de repente, não é um de repente mágico, forma que eu dizer, tá? É trabalho. Então, entendam, né? É diferente mesmo. Eu sei que para muitos eu estou falando coisas super repetitivas, né? Mas é importante que a gente repita, né, para entender e para a gente também ir ajudando outras pessoas a entender, tá? Então, muitos podem estar num azulzinho mais claro, outros em azuis mais escuros, né? A ideia é a gente entender que também não é um lugar que eu chego e fico para sempre, né? De bater de volta, sabe? Mas se for preciso também firma a mão e vamos embora, né? Então a ideia é revidar, mas de uma forma bela, né? Tentar encontrar ali os caminhos. E aí, na música diz, assim que for embora, e quando eu falei do assim que for embora, vamos ver se vocês estão prestando atenção. É embora o quê? O medo. Ai, gente, pelo amor de vocês. Medo. E aí, quando o medo vai embora, eu tenho 2 escolhas, 2 caminhos. Ou eu vou perpetuar a história, estudei a música, tá, gente? Que eu falei que tem muito a ver. Ou eu vou perpetuar a história,
desvalidar o improvável. Gente, olha a viagem da palavra do meu, tá? Desvalidar o improvável, desdenhar o inconcebível. O que parece mais legal nesse caminho? Acho que dá, hein? Acho que eu vou, hein? Não sei o que tem, não. Mas vamos. Quero muito, né, acreditar que vocês já estão nesse caminho aqui, de desvalidar vários improváveis. Até porque quando eu perguntei se alguém já tinha visto algo que vocês achavam que não ia acontecer acontecendo, eu tive muitas mãos pro alto. Muitas. Então provavelmente isso já está acontecendo. Né? E aí, como que a gente faz isso? Quando a gente pega esse caminho, o que a gente tem que fazer? É hora de música, ocupar o ar das horas, plenas, serenas, inéditas e autênticas. Eu vou ocupar essas horas com o quê? Com a intervenção. Como? Como que eu vou ocupar essas horas com a intervenção? Essa intervenção, ela precisa de alguns fatores para ela ser legal, para ela ser positiva. Primeiro, ela precisa ser multiprofissional. Porque as nossas crianças, elas precisam de questões diferentes. Mas existem tempos, e eu falo isso muito com as mães, que é um tempo de maior prioridade para certas coisas. Se eu tiver e puder fazer de tudo, sempre, maravilha. Mas essa não é a realidade, pelo menos, que eu vivo. Tá? E eu estou no lugar de uma clínica particular. Então eu imagino que ainda é um recorte muito pequeno da realidade que a gente vivencia. Então, o que eu penso é que a gente precisa muitas vezes entender do que é mais prioridade em certos momentos. Estou dizendo isso porque é muito importante que vocês estejam informados. Ah, o médico passou 2 horas de fome, 2 horas de PO, 2 horas de psi, 2 horas de ecoterapia e psicopedagoga e... Ótimo! Podemos todas? Mas eu não tenho, mas eu não consigo, mas eu não posso. E eu entendo que você não pode. Entendo perfeitamente. Né? Outra coisa, passou 2 horas de fome, passou 2 horas de psi. Vou pegar o psi para não falar que eu estou falando dos outros. É qualquer psicólogo? É qualquer fono? E não estou chamando a fono ou a psicóloga de qualquer, não, gente. Me entendam, tá? Por favor. Porque as pessoas, elas lutam para formar, né? Se dedicam, estudam, né? Conto com isso. Porém, né? Eu também não estou falando, só estou puxando, a Três está falando lá que ela quer que vai todo mundo para cá. Não, né? Mas a ideia é, pensem, né? Se essa intervenção ela é especializada. Se a pessoa que está trabalhando com você ou vai trabalhar com seu filho, ele sabe do que ele está falando e ninguém tem que saber tudo, né? Isso é uma coisa que eu tenho que dizer para mim todo dia. Você não é obrigado a saber tudo. E não é. A gente tem que ir entendendo que a gente não vai saber. E quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe, nossa, eu ainda não sei nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente imagina assim. Mas a ideia é que a pessoa saiba, que ela tenha um pouco de dedicação para aquilo, né? Então assim, eu formada psicóloga, mas tem quase 10 anos que é autismo. Natália, minha esposa, quantas vezes você me vê fazendo um curso e estudando sobre autismo? E não estou puxando para mim, entendem, tá? A ideia é, a pessoa primeiro tem que, alguém falou aqui mais cedo, tem que vir de dentro para fora. Ela tem que gostar primeiro. E é um público que, se você não gosta, não começa a trabalhar. Nem tenta. Nem tenta. Porque eles merecem, primeiro, a sua dedicação, o seu amor, o seu respeito. Não tenta. Porque vai ter 500 mil desafios na
medida, você vai ganhar a capa, você vai... E tudo bem. E não é porque tudo bem, porque você não fica triste, não fica chateado, você não sente dor. Não é nada disso. É porque você sabe que aquilo pode passar. Você acredita que aquilo pode mudar. Sabe? E é tão lindo, quando de repente você tinha uma algazarra, e de repente aquela criança está lá, aproveitando uma terapia, sorrindo, trocando com você. Se você não gosta de criança, não trabalhe com elas. Você não precisa trabalhar com elas, trabalhe com qualquer outra coisa. Se você não gosta do público, não mexe com ele. Para quê? Porque agora é dinheiro. Dinheiro prospera aquilo que a gente coloca, amor. É aquilo que a gente põe amor. É aquilo que você dedica. É aquilo que você faz sem perceber. Nossa voz, agora gratidão, anunciar. Mais um. Despertem nós, nova oração, que ensina a perder medo. Alcança a voz, agora de prontidão, anunciar. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Milagres acontecem quando a gente vai à... Gente, é isso que eu queria que vocês... E é isso aí, gente, foi um pouquinho aí da palestra, né? Eu coloquei pra vocês. Foi muita coisa, então assim, foi uma palestra de 2 horas que eu tive que resumir aqui pra vocês em 20 minutos. Hoje o vídeo ficou até mais puxadinho, mas eu quis colocar umas importâncias e tudo ali, tá? Não coloquei a música toda. E obrigada, doutora Drace, aí, foi linda a palestra, tá? Já tô doida aí com o próximo encontro. E, gente, no próximo vídeo, na segunda que vem, porque eu vou colocar esse tema mais na segunda-feira, eu vou colocar um menino que estava lá presente, ele tem uma deficiência, ele se chama José Augusto. E falando um pouco de inclusão, tá, gente? Então eu quero pegar esse tema sozinho e falar sobre inclusão, porque a gente tem várias coisas para falar aí. Eu fui colocada nesse dia num grupo de mães atípicas, então o que está mais acontecendo é a inclusão na nossa cidade. Então esse tema vai ser só dele. E deixo aqui o meu agradecimento à doutora Drace, a Fono Josiane, ao Rodrigo, todos da terapia ocupacional, a Camila e a musicoterapia Flávia, todos aí que estão envolvidos com o Manuel nesse 1 ano, porque faz a diferença. E é isso aí, gente. Deixa aquele like, inscreva-se no meu canal e vamos que vamos.